Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos numa programação de apresentações, né, da disciplina do Direito Civil. E o nosso grupo ficou com o inadimplemento das obrigações, ok? Falarei agora sobre juros legais, cláusula penal e arras. Dos juros legais, primeiro eu quero conceituar juros. Juros são as coisas fungíveis pagas pelo devedor ao credor pela utilização do seu capital. Ou seja, os juros é os rendimentos do capital, é o ganho do capital. Diferente da correção monetária, que representa um acréscimo ao patrimônio do credor. Os juros, eles são classificados, ele tem espécies, então essas espécies, elas são classificadas de acordo, conforme a sua destinação. Pronto. Os compensatórios e os moratórios, por exemplo. Compensatório compensa, pela própria palavra já fala, compensar o credor pela utilização do seu capital. Exemplo, instituição financeira, bancos. Ele sobrevive de juros. Eu peço um empréstimo ao banco, ele vai me beneficiar para me resolver alguma coisa que eu não tenho no momento, e esse dinheiro vai me servir para resolver alguma situação, e ele me empresta juros, então ele também vai se beneficiar. Ou seja, então, se ele me empresta 10 mil, digamos que ao a gente assinar esse contrato, pactuar esse contrato, eu vou pagar 15 mil reais, mas isso foi, né, um pacto, um contrato entre partes, ok? Os moratórios, eles são incidentes de atraso, de retardamento, descumprimento parcial ou total de uma obrigação. Então, também temos os juros classificados conforme a sua origem. O contrato, por exemplo, os convencionais, eles são através de contratos, como eu acabei de falar, geralmente são os compensatórios. E temos os juros também legais, estes são previstos e impostos pela lei, geralmente são juros moratórios. Temos duas modalidades de capitalização de juros. São eles: os simples, que é calculado sobre o capital inicial, e os compostos é a capitalização anual, calculando juros sobre juros, que esse fenômeno é chamado anatocismo. Bom, depois de fazer toda essa representação do que significa o juro, do conceito, das suas classificações, a gente vai agora adentrar a parte que nos interessa, que é dos juros legais. Dos juros legais, ele está dentro do inadimplemento. Então, os juros legais, eles são as consequências do inadimplemento. Geralmente, ele advém do quê? De um atraso, tá? De um retardamento, e é usado os juros moratórios. Quando existe a mora, existe aí 2 artigos do Código Civil, 406 e 407, para tentar aí, dentro desse cenário, desse contexto. No 407 fala que se os juros, eles não forem convencionados, não tiver taxa estipulada, e também ou provir uma determinação de lei, esses juros serão fixados pela taxa que estará em vigor. E eu vou fazer um parênteses, uma ressalva neste artigo, porque existe uma discussão no CNPJ de uma forma que eles não entendem, não analisa de forma pacífica. Existem 2 correntes e a jurisprudência, ela fica, o debate seria qual taxa seria aplicada, né? Ou a 1% dos juros moratórios previsto no artigo 161, parágrafo 1º do CTN, que é o Código Tributário Nacional, ou a taxa Selic, que é Sistema
especial de liquidação e custódia, que essa é a taxa utilizada pela Fazenda Nacional para calcular os tributos federais. Então, existe essas duas correntes que ficam. Qual seria essa taxa que seria aplicada? Tá? Eles não têm um comum acordo aí, não são bem unânimes, né, nessa temática. E sobre os juros, no 407 fala o seguinte, que mesmo que o credor ele não alegue prejuízo, não importa. O devedor, ele é obrigado aos juros da mora, tá? Então, concluindo esse assunto de juros legais, a gente precisa entender que os juros, a função dos juros, uma delas é punir o devedor, né? Punir uma forma de evitar o retardamento da obrigação. Então, não precisa que o credor ele alegue prejuízo, tá? Para a aplicabilidade dos juros, ok? Cláusula penal. Qual seria o conceito de cláusula penal? É uma obrigação acessória, estipula uma multa, uma pena, para evitar o retardamento ou descumprimento de uma obrigação. A cláusula penal, ela pode ser condicionada, secundária e, como eu já falei, ela é uma cláusula acessória. Por quê? Porque a sua existência e a sua eficácia, elas dependem da obrigação principal. Imaginemos aí uma relação contratual e as partes pactuam, né, uma cláusula, e essa cláusula será utilizada para aplicar se caso uma das partes descumprirem com a obrigação contratual. Quais são as funções, então, dessa cláusula? Ela serve de meio de coerção, ou seja, de intimidação, né? Serve para compelir o devedor a cumprir com aquela obrigação, ou prefixação de perdas e danos, ou seja, ressarcimento, restituição. E outra coisa, pré-fixação, pré-estabelecer, ou seja, é feito antecipadamente. É um acordo, um pacto na hora que está sendo feita aquele contrato. A manifestação da vontade das partes. Certo. Nos artigos 409 e 411 ao 413, a doutrina, ela diz que existe uma distinção, eles tentam distinguir a cláusula penal da obrigação principal. Então, o que eles vêm acordando aí? Que a cláusula pode ser feita em conjuntamente, ou seja, fazer juntamente com a obrigação, e isso não impede ela fazer isso posteriormente, tá? Se tiver uma cláusula determinada, uma pena, o credor ele pode exigir o quê? Ele pode exigir a satisfação da pena combinada. Outra coisa, qual seria o valor da cláusula penal? Qual é o seu limite? O seu limite não pode ultrapassar, tá, o valor da obrigação principal. Ok? E sobre a penalidade, ela pode ser reduzida? Pode. Veja bem, ela pode ser reduzida, o juiz ele pode tentar de forma equitativamente, de forma igualmente, equivalente, fazer os ajustes em duas situações. Primeiro, se a parte, né, o devedor, ele ter cumprido parcialmente com a obrigação ou essa pena foi em excesso, então o juiz vai lá e tenta reduzir, mas veja bem, ele está reduzindo não porque a cláusula penal ela é ineficaz, e sim por causa do excesso da pena. Então, sobre como é que eu digo, quais são as espécies, quais são os efeitos da cláusula penal?
ela tem duas espécies, as compensatórias, como já falamos, é quando existe um total inadimplemento, e quando as moratórias vêm de um atraso, de um retardamento. Então, a cláusula vem para quê? Na compensatória, eles trazem nos artigos 410 e 411 essas ressalvas sobre os efeitos da cláusula penal. Precisamos entender também que uma das funções da cláusula é beneficiar o credor. Sim, existem algumas alternativas. Uma delas é pleitear. O credor, ele pode pleitear a pena compensatória, ele pode postular o ressarcimento das perdas e danos e pode exigir o cumprimento da prestação. Então, e quando é moratória que serve para assegurar o cumprimento ou evitar o retardamento, o credor ele tem o arbítrio, né, de cobrar cumulativamente tanto a cláusula penal como a obrigação principal. Quando existe uma pluralidade de devedores, o que pode acontecer? Quando existe a divisibilidade da obrigação e a indivisibilidade da obrigação. Nós já entendemos no vídeo anterior que a divisibilidade é quando se pode dividir o bem, não vai perder nada na sua natureza. Já indivisível já vai perder, né, a sua função econômica, enfim. Então, assim, quando for divisível e a pessoa que infringir, então a pena vai ser para quem? Vai ser para o devedor e para o herdeiro do devedor que a infringir. E na indivisível todos incorrerão, será automático a cobrança da cláusula penal. Mas existe uma ressalva. Às vezes, na indivisível, uma pessoa foi culpada e todos respondem pelo aquele ato do culpado. Então, existe, né, uma ressalva, uma hipótese do que não é culpado, né, se sentir prejudicado, ele pode entrar com uma ação regressiva, cobrando aí, né, contra esse culpado. Ok? Então, vamos no 416, eu gostaria de fazer dar dois exemplos. Digamos que eu tenho uma negociação com uma pessoa X e essa pessoa ele precisa me entregar 20 cabeças de gado. Só que ele ficou de me entregar no dia 30 de maio e ele não me entregou no dia 30 de maio, ele me entregou no dia 2 de junho, que é hoje. Só que a gente vai analisar, assim, não teve prejuízo nem para ele e também nem para mim. Só que nós acordamos lá no contrato essa cláusula. E lá na cláusula dizia o seguinte, que se atrasasse, ele deveria me pagar 20% a mais. Então, mesmo que o credor não alegue prejuízo, a cláusula ela tem força. Ela não precisa você tentar provar alguma coisa. A cláusula já está bem clara. Só exigir aquilo dali que dá certo. A outra situação é, por exemplo, eu fiz uma negociação também com essa pessoa X e tive um prejuízo. Digamos que é uma coisa grande, mas eu tive um prejuízo aí de 50 mil reais. E nesse prejuízo de 50 mil reais, quando a gente fez o acordo, o pacto, o contrato, na cláusula penal dizia que é o seguinte, que essa pessoa deveria me pagar 25 mil reais caso tivesse um prejuízo. Beleza, tive esse prejuízo de 50 mil reais. A cláusula diz que é 25 mil reais. O 416, ao up do 416. Caso o credor ele não pode exigir uma indenização suplementar, caso não tenha sido convencionado. Mas caso tenha sido convencionado, ele pode cobrar essa taxazinha que está lá na cláusula penal como uma indenização mínima. E cabe ao credor, compete ao credor, ele provar esse prejuízo excedente.